A pandemia do novo coronavírus fez com que muita coisa fosse adaptada e na igreja não foi diferente. Afinal, mesmo com o isolamento social, a dedicação em falar sobre Jesus não pode parar. E o Revista Novo Tempo de hoje começa contando a história da Alice, que descobriu um novo método para fazer a diferença neste período, utilizando apenas 4 elementos: celular, internet, força de vontade e apoio dos amigos. Vem conferir com a gente! Em época de pandemia, as lives, que são transmissões ao vivo, ganharam espaço redobrado nas redes sociais e caíram no gosto não apenas dos famosos, mas de pessoas anônimas. Especificamente no Instagram, houve um crescimento de 70% no uso dessas transmissões no período de pandemia, segundo uma pesquisa realizada pela Business Insider. Porém, uma tendência que parece ser uma ação isolada, na verdade, segundo o relatório anual da internet, poderá perdurar e crescer cerca de 15 vezes mais até 2021. É neste contexto que um grupo de jovens na cidade de Cascavel encontrou uma oportunidade de falar de Jesus. Não fazendo lives, mas invadindo no bom sentido as transmissões feitas por outras pessoas, a fim de passar uma palavra de conforto, cantar e orar. Ninguém está esperando que outras pessoas vão até elas e que deem palavras de apoio, de ânimo, até porque na internet é um meio que nós encontramos que as pessoas falam muitas coisas ruins que acabam machucando. Então esse foi um meio que a gente achou de falar coisas boas, de pregar o amor, e elas ficam muito felizes, a maioria chora e se sente realmente emocionado, né? A cada ação semanal, aproximadamente 7 lives são invadidas para o bem. Uma delas foi a do Emanuel Ferreira, que no dia da invasão estava fazendo uma live a fim de deixar gravado conhecimento sobre vacinas num contexto de alergia, já que seu perfil na rede social aborda o universo que ele vivencia com seu filho que possui APLV. Foram dias difíceis, de muita atenção, quando ele recebeu o carinho de Deus através dos jovens. Quando eu coloquei lá, apertei, participar da conversa, a primeira frase que eu disse foi: Alice, me desculpa, mas o que eu posso te ajudar? Que é uma frase que nós usamos muito para ajudar outros pais. E eu fui pego de surpresa porque naquele momento ela falou: nós gostaríamos de falar o quão importante você é, que Deus está escutando as suas preces. Esse momento de pandemia, onde as pessoas passam muitas tristezas, nós não conseguimos chegar nos lares de alguma forma, mas nesse momento nós vamos chegar aqui por essa live cantando e fazendo uma oração. Naquele momento, vocês podem não entender o quão importante foi aquilo, mas foi uma resposta de, nos últimos 4 anos e meio de estudo do meu filho, de tudo que nós passamos de tristeza, de todas as dúvidas, todas as incertezas. Naquele momento, Deus confirmou para mim, para minha esposa e todas as pessoas que já tiveram acesso a essa live surpresa falando sobre vacina, que apesar de muitas vezes a gente acreditar que estamos sozinhos, Deus está muito conosco. Para o líder dos jovens na região oeste do Paraná, a invasão de lives atinge um público que talvez não seria alcançado com a mensagem de Deus de uma outra maneira. A iniciativa que a Alice e os jovens de Cascavel tiveram, eu acho que ela teve uma repercussão muito grande porque ela foi algo totalmente fora do convencional. Quando começou a pandemia, muitas iniciativas tiveram e estão tendo sucesso, mas muitas delas só repetiram o que se fazia na igreja. Então a gente estava na web alcançando o mesmo público, a gente estava alcançando o mesmo número, o mesmo grupo de pessoas. Então essa abordagem do Sal na Live, a gente está alcançando pessoas que jamais seriam alcançadas por um evangelismo tradicional, ou por a gente fazer diante de uma tela aquilo que a gente fazia na igreja. Então isso nos mostra que a mensagem ela vai ser única, a mensagem ela nunca muda, mas a gente tem que usar inúmeros métodos, abordagens para sermos relevantes para todos os públicos, em especial nesse que a gente está conversando com o público da web. É isso aí. Olá, tudo bem com você? Vale lembrar que qualquer pessoa pode participar desta iniciativa. Basta entrar no Instagram da Alice e conversar com ela. Não é um grupo fechado, tá bom? Com essa iniciativa, inclusive, pessoas que nem são da igreja também estão participando. E essa foi só a primeira reportagem de hoje. Veja o que mais nós preparamos para você nesta edição. Culto Drive-In arrecadou toneladas de alimentos em Londrina, no Paraná.
Em Curitiba, Coral promove gincana com fundo solidário. No Espírito Santo, alunos do Colégio Adventista escrevem cartas aos idosos de uma casa de repouso. E hoje você confere 2 reportagens especiais sobre a capacidade de aprender um novo idioma, principalmente quando criança. Então fique ligado, porque o seu programa de boas notícias já está no ar. Já estamos de volta e agora é hora do quadro Maranata. Hoje você vai ver que o número de adventistas no continente africano cresce exponencialmente. E a Maranata tem acompanhado esse fato, proporcionando locais adequados para os cultos. Vamos ver? América Central, América do Sul, Caribe e Índia. O trabalho da Maranata nesses lugares ajudou a estabelecer um histórico de realização de projetos impossíveis e de trabalhar em lugares onde o evangelho era quase desconhecido. Mas havia uma área do mundo que tinha recebido muito pouca ajuda dos organizadores: o continente africano. Apesar de pequeno, apenas um projeto já tinha sido feito e a Maranata não tinha se estabelecido em nenhum país africano com uma abordagem sistemática e abrangente. Com o imenso crescimento da igreja ao longo do continente, era a hora da Maranata embarcar em uma nova jornada de fé. A igreja no continente africano está crescendo mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. E nós vemos esse crescimento, que é incrível. Às vezes até 50 mil por mês. É mesmo enorme. E você pensa, como conseguem sustentar isso? Como conseguem reunir tanta gente? O único jeito disso funcionar é se eles tiverem um local para que essas pessoas se reúnam. Eles precisam educar essas pessoas. Sem infraestrutura isso nunca vai acontecer e eles não têm os recursos para isso. Depois de muitos anos de pedidos, começaram as conversas com os líderes adventistas no sul da África sobre como a Maranata podia suprir suas demandas. E perguntamos por onde começar. Bom, disseram para começar em uma das regiões mais difíceis: Moçambique. Naquela época, Moçambique era o país mais pobre do sul da África. A nação ainda sofria as consequências de 15 anos de guerra civil. E isso incluía a Igreja Adventista. Em 2006, havia mais de 200 mil membros adventistas no país, mas somente 13 estruturas adequadas para igrejas. A maioria dos membros era obrigado a louvar o Senhor debaixo de árvores ou em estruturas básicas. A Guerra Civil tinha dizimado o sistema educacional de Moçambique e apenas 39% do país tinha educação. A necessidade era muita e a Maranata se comprometeu a construir 1000 igrejas e outras muitas escolas. O trabalho começou nos arredores da capital Maputo. Se estabelecer na África foi um processo de aprendizado. Muitas igrejas estavam em áreas remotas e a falta de infraestrutura no país apresentou complicações. Era bastante difícil conseguir materiais de construção ou até mesmo coisas básicas, como água. Esse ambiente desafiou a organização a desenvolver novos métodos de construção e de trabalho. Isso expandiu a capacidade da Maranata de responder às demandas. Em 24 de fevereiro de 2007, a primeira igreja foi construída no vilarejo Campoane. O grupo celebrou veementemente a mudança do abrigo para uma igreja novinha em folha. Eu acredito que somente no céu nós vamos conseguir imaginar o que tudo isso vai representar para a igreja.
é algo que não conseguimos imaginar agora. Isso é um novo dia, um novo começo para a igreja, entendeu? Sabe, como eu mencionei, eles vêm de uma mentalidade do pós-guerra, sabe? Da autoestima baixa. E agora eles vão começar a acreditar. Nós somos uma igreja, temos uma igreja. Essa celebração seria repetida centenas de vezes, conforme a Maranata espalha a fé com locais dedicados à adoração por todo o país. Um ano depois, a primeira escola foi aberta no vilarejo de Liberdade. Ajudar a reconstruir o sistema educacional adventista do zero não foi nada fácil, mas as escolas que a Maranata construiu continuaram a fornecer uma educação cristã de qualidade para milhares de crianças. As escolas não eram os únicos centros educacionais. Tão logo tiveram estruturas próprias, as igrejas locais começaram a organizar aulas de alfabetização para melhorar a vida dos seus membros e da comunidade em geral. E depois de descobrir a imensa necessidade por água limpa no país, a Maranata começou a perfurar poços d'água nas igrejas e nas escolas. O trabalho da Maranata em Moçambique ofereceu a mais de 700 voluntários a oportunidade não só de participar de um projeto que estava mudando a face de um país, mas também conhecer a riqueza cultural única da África. Quando você está na África rural e você está louvando com uma congregação numa vila rural, não tem muita coisa que supere isso. É muito especial. A combinação de prover educação, água e abrigo espiritual transformou esses prédios em centros poderosos de influência em suas comunidades. A imoralidade dos homens. Há coisas dramáticas que nós assistimos. E com a conclusão dos trabalhos em Moçambique, nada mais natural do que continuar esse projeto efetivo em outras áreas do continente. Quando a Maranata respondeu ao pedido inicial de trabalhar em Moçambique, nós não sabíamos direito onde isso ia dar. E isso é típico da nossa resposta. Nós atendemos a um pedido e já começamos. Então vemos aonde Deus nos leva. Então, nós construímos 1000 igrejas em Moçambique, um pouco menos do que isso. 800 poços, um número grande de escolas. E depois fomos para Malawi, onde construímos mais 1000 igrejas. E depois nós fomos até a Zâmbia e construímos centenas de igrejas. Fomos ao Zimbábue, fizemos centenas de igrejas e inúmeras escolas. E fomos até Angola, onde fizemos grandes projetos para construir igrejas e escolas. E trabalhamos em alguns outros países vizinhos, em menor escala. Mas nós não conseguimos antecipar que isso ia acontecer quando começamos. Mas como Deus guiou o nosso caminho, se tornou evidente que essa era uma necessidade que a igreja tinha de infraestrutura. Hoje, a Maranata já trabalhou em 19 dos 54 países na África. Atualmente, tem projetos sendo realizados na Costa do Marfim, Quênia e Zâmbia. Na África, mais de 500 mil de pessoas se reúnem para louvar a cada sábado numa igreja da Maranata. Mais de 20 mil estudantes são educados nas escolas da Maranata. E mais de 900 comunidades agora têm acesso à água potável, graças aos poços da Maranata. Mas o verdadeiro impacto desses projetos não é apenas nos números. É o fato na vida das pessoas que mudou para sempre. Não somente aqui na Terra, mas para a eternidade. Cresceu muito. As pessoas estão aceitando a mensagem de Jesus Cristo. Querem ser cidadãos do reino de Deus, querem que Jesus venha. Mas precisam de ajuda. E nós estamos lá para ajudá-los com isso. E é o que realmente importa.
um culto de jovens realizado no formato drive-in, com as pessoas assistindo dentro dos carros, arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos em Londrina, norte do Paraná. Veja só. Saudade de grandes eventos com muito calor humano e com aquele aglomero bom, não é? Essa foi a solução encontrada para fazer um culto com muita gente, mesmo em meio ao isolamento social por causa da pandemia. Desse jeito. Cada um no seu carro, louvando e adorando a Deus. Os cultos drive-in são a nova mania nessa quarentena. Na região norte do Paraná, as tradicionais celebrações dos jovens adventistas estão acontecendo desse jeito. A última foi em Londrina, com mais de 150 carros. Já é a segunda vez que eu participo e eu gosto muito, porque aqui a gente consegue louvar, adorar, né? E tá entre amigos, né? Sensação nova, assim, e diferente também, né? Porém, acredito que o mesmo sentimento de adoração a gente tem que manter. Com mensagem do pastor Montano de Barros, louvores e músicas com Dilson e Débora, nessa celebração, o público reagia ao que acontecia no palco com o pisca-alerta e buzina. O programa foi realizado junto com a Missão Caleb. Existem 2 coisas que a pandemia não consegue parar, que é a nossa vontade de adorar a Deus e a nossa vontade de cumprir a missão. E o drive-in, ele possibilita essas 2 coisas. A gente se reúne para celebrar e, ao mesmo tempo, a gente planta a semente da missão no coração deles. Esse já é o 3º evento drive-in feito nesse lugar. A propriedade é do Emerson e a ideia foi dele. Algo que se tornou maior do que o encontro. É um projeto em 2 etapas. A primeira etapa é o culto que estamos fazendo agora. Na segunda etapa, vamos pegar os Calebs e vamos distribuir essas cestas básicas e vamos dar estudo bíblico para as pessoas e, junto com o estudo bíblico, já chegar com a cesta básica para as pessoas que estão necessitando nesse momento. As cestas básicas foram montadas com as doações dos participantes. A entrada eram 5 quilos de alimentos. Nós decidimos que esse drive-in seria diferente. Ele seria um drive-in solidário, né? Com o clima da Missão Caleb, que está acontecendo em todo o território. Nosso desejo é que, com esse drive-in, nós arrecadássemos mais de 1 tonelada de alimentos. E, para nossa alegria, ao começar esse drive-in, nós já superamos essa meta e acho que nós vamos passar de 2 toneladas, para a honra e glória de Deus. No final, a meta foi dobrada. Com doações em dinheiro durante a programação, o culto chegou à marca de 2 toneladas de alimentos. A Missão Caleb entregará as cestas para famílias da comunidade. Nesse caso, é um contato social muito necessário. Que legal, né? Cumprindo a missão, levando o alimento espiritual e o físico ao próximo. Muito bom. Gente, em 2020, julho, assim como outros meses do ano, está em ritmo diferente. Você já deve ter percebido isso, né? Mas para alguns jovens adventistas de Curitiba, o mês das férias está cheio de competição e ajuda ao próximo. Saiba mais agora na reportagem da Letícia Alves. Em tempos de isolamento social, é ainda mais difícil encontrar opções de entretenimento saudáveis e que não se tornem tediosas para os jovens. Pensando nisso que em 2020 o Chama Coral, Ministério da Igreja Adventista do Portão em Curitiba, decidiu usar o mês das férias para unir recreação com solidariedade. Com essa pandemia, a gente não tirou férias. Então a gente entrou com essa gincana bem bacana e com essa gincana a gente começou a trazer doações, alimentos e tudo mais. Nesse período também de friozinho que é aqui em Curitiba, começar a arrecadar algumas roupas, tudo para a gente atender algumas outras instituições aí também, né? O Chama Coral convidou outros ministérios da igreja para promover um game e assim entreter os jovens e arrecadar donativos. A gincana vai durar o mês de julho e conta com 5 equipes que competem entre si com desafios e jogos semanais. Então a gente pensou em fazer algo que o coral se unisse como um todo e que ele pudesse fazer algo para o próximo. O nosso principal objetivo é fornecer o amor, o calor quentinho, porque é uma campanha muito de inverno. A gente conseguir fornecer para o próximo, levar para quem realmente está precisando e colocar toda essa dinâmica que a gente está fazendo aqui dentro do coral para pessoas que não convivem diariamente com o que a gente faz. Toda semana são entregues novos desafios e toda sexta-feira é feita uma competição ao vivo.
cada equipe escolhe um representante para estar na live do Chama Coral nas redes sociais. E nessa gincana é preciso muito conhecimento e agilidade. No período de pandemia, nós estivemos por muitos dias inativos de quase tudo, né? De todas as coisas. Então a gente estava sentindo realmente falta assim, de participar de algo que nós nos sentíssemos úteis, né, e alegres em participar. Nós que temos a oportunidade de dar, nós ganhamos muito também. Afinal de contas, quando nós ajudamos o nosso próximo, não é mesmo? A gente se sente muito gratificado em ver a felicidade do outro. E eu creio que essa gincana, ela nada mais, nada menos que vai nos ajudar a enxergar um pouquinho além de somente aqui na igreja, somente missão aqui. E também expandir os nossos horizontes. Nós precisamos ajudar as outras pessoas e a gente pode se divertir com isso. A gincana se tornou uma ótima opção de entretenimento nesse período, mas também é uma forma de refletir sobre amor e ajuda ao próximo. O objetivo que a gente tira dessa gincana é que não é apenas o nosso sofrimento, o que nós passamos e vivenciamos nessa pandemia, mas também se trata do que o outro está precisando. Isso nos mostra como que nós devemos amar o próximo por meio da ajuda humanitária, seja por meio de alimentos ou mesmo arrecadações, ajudando aqueles que realmente necessitam. E chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista Novo Tempo. Mande seu recado pra gente pelo WhatsApp 0 operadora 12 981 35 2908. Conta pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia passar. Ou que boa ação você tem feito agora para ajudar outras pessoas. Vamos ver quem participa? Maria Matias. Oi, Darcy. Tudo bem, querida? Tudo bem comigo, graças a Deus. Nesta quarentena, iremos voltar com os estudos bíblicos com 6 amigas, por chamada de vídeo. Estou muito feliz por isso. Não precisamos ficar em casa sem fazer nada. Deus sempre nos ajuda a vencer as barreiras. É verdade. Beijo para você também, Maria. Francisca, olá, gosto muito do seu programa e assisto todos os dias. Quando terminar a pandemia, vou voltar para a igreja com muito prazer, rever meus irmãos e assistir o culto. Darcy, gosto muito de você, um abraço bem grande. Muito obrigada pelo carinho, Francisca, é muito bom receber esse retorno de vocês, viu? Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta você vai ver uma entrevista com a líder do Ministério da Criança e do Adolescente para toda a América do Sul. E também vai ver que a primeira infância é a melhor fase para aprender um segundo idioma. É daqui a pouco. Eu te espero por aqui. Já estamos de volta e quero convidar você a se acomodar bem aí no sofá, porque chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Você vai conhecer a história de um homem que percebeu que tinha 2 trabalhos, um para sustentar a sua paixão e outro para cumprir a missão de Deus. Eu estava vivendo de um jeito inaceitável para Deus. Quando eu era mais jovem, eu ia muito em festas para beber, também ia muito em baladas. Um dia eu estava em casa assistindo TV, quando um pastor disse: se você pedir a Deus para mostrar-lhe seu verdadeiro povo, Ele vai lhe mostrar. Eu não tinha ideia de como conversar com Deus, mas naquela noite eu orei para que Deus me mostrasse a sua verdadeira igreja. Isso foi numa sexta-noite. Na manhã seguinte, quando fui buscar água, eu encontrei um amigo que me perguntou para onde eu estava indo. Eu disse que estava indo tomar banho para poder sair, mas ele me convidou para ir à igreja com ele. Eu disse, sim, claro. Então terminei de pegar a água, tomei meu banho e fui para a igreja com ele. Desde aquele dia, eu estou vindo para essa igreja e fui batizado em maio de 2010. Eu trabalho como barbeiro. É dessa profissão que Deus me abençoa com uma renda para eu pagar meu transporte até a Caldeira, onde sirvo como missionário. Um dia fui lá só para pregar, mas simplesmente me apaixonei pelo povo. Então pedi para a igreja que me mandassem para lá como assistente. Assim que cheguei, o líder saiu. Então eu virei a pessoa responsável por liderar o ministério. Tem sido uma jornada difícil, mas Deus está sempre à frente de tudo. A viagem de ida e volta não é muito barata, pode custar até 80 mil dobras. Quando não tenho como pagar, Deus me dá a força para voltar andando. Quando é uma semana de oração, eu faço isso sozinho, eu vou para lá sem ninguém. Às vezes, as reuniões vão até 8, 9 da noite, porque as pessoas têm muitas dúvidas, e eu não gosto de deixar ninguém com dúvidas. Então eu volto andando na companhia de Deus. Ele é o único que pode me manter seguro. Eu sempre chego em segurança. Nada nunca aconteceu comigo, Deus sempre me guiou. O
O povo de Caldeira é encantador e eles gostam muito de ouvir a palavra de Deus. Nosso maior desafio é a falta de um lugar para fazer os cultos. Às quartas e às sextas fazemos o culto embaixo de uma lâmpada movida a energia solar. O culto de sábado acontece em uma pequena casa. Estamos orando para que logo consigamos um telhado. Alegria, que alegria quando me disseram. Jesus nos deixou uma missão. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso me motiva a levar a mensagem de Deus para esse grupo distante de pessoas. Que o Espírito de Deus nos abençoe para continuarmos a obra em Caldeira e para que alcancemos as outras comunidades ao redor. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, ore para que o Espírito de Deus nos ajude e nos capacite a pregar o Evangelho. Que é para mim? Em um dos mais extraordinários e, de certa forma, incompreensível textos de toda a Bíblia, encontramos a realidade de que Deus, o Criador do Universo, tornou-se um de nós. A palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, submeteu-se ao processo de encarnação para ser gerado por Deus como um ser humano. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu como um de nós, dentro de um contexto cultural, étnico, histórico e geográfico definido. Em outras palavras, Jesus nasceu como um judeu no século I, filho de um casal simples de camponeses, na pequena e não atrativa cidade de Belém, nas cercanias de Jerusalém, a cidade da paz. Portanto, para que pudéssemos ter condições de melhor entender quem de fato é Deus e seus propósitos para a raça humana, Cristo veio a este mundo para comunicar uma mensagem de maneira fiel, significativa e aplicável ao contexto sociocultural de seus dias. Através da encarnação, Jesus intencionalmente manifesta seu desejo em comunicar seus ensinamentos dentro de padrões culturais humanamente inteligíveis e, por que também não dizer, relevantes. Mas o que isso significou na prática? Cristo verdadeiramente ele pensou, sentiu e agiu como ser humano, para que nós pudéssemos ter plenas condições de entendê-lo, aceitá-lo e amá-lo dentro e através de um contexto palpável a nós. Em outras palavras, Jesus Cristo construiu uma ponte sobre o abismo entre dois contextos totalmente distintos: a realidade da transcendência divina e a realidade da limitação humana. O que é um dos mais poderosos exemplos para nós, seus discípulos, da importância desse exemplo de aproximação, de contato, de entendimento, de simpatia, para que todos possam compreender a essência da mensagem do Evangelho Eterno. Em nossos dias, o mesmo princípio deve ser empregado, não importando em qual contexto o agente da missão possa estar, para que aqueles que ainda não conhecem ou ainda não aceitaram o amor de Deus possam, de maneira compreensível e relevante, ter a oportunidade de escolher viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu sonho para cada um de nós. E é por essa razão que, quando apresentamos o amor de Deus para pessoas diferentes de nós, a melhor maneira para nos aproximarmos dela é sempre levando em consideração o contexto sociocultural que vivem. Foi isso que Cristo fez através da sua encarnação. E foi esse o padrão que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. No Novo Testamento, ele apresenta um exemplo inquestionável sobre a importância de intencionalmente levarmos em consideração as diferenças contextuais entre aquele que comunica o Evangelho Eterno e aquele que começa a ser exposto ao amor de Deus. Ouçam com atenção o que ele afirma. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão embaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Nesse contexto, nós encontramos a importância de construir pontos de comunicação intencionais para a proclamação do Evangelho Eterno. Esses são exemplos práticos da encarnação que nós, como discípulos de Cristo, também devemos praticar em nossa vida, com um intuito, acima de todos: levar pessoas a viver uma transformação que somente é possível através do poder de Deus. A compreensão da encarnação de Cristo é extremamente valiosa para o avanço da missão cristã. Nelas nós descobrimos um Deus que tanto nos ama, que veio a essa terra, assumindo a forma humana em nosso favor, para finalmente dar sua vida a nós de maneira completa, pagando assim o preço dos nossos pecados, para nos oferecer a vida eterna ao seu lado. E é por essa razão que o mais conhecido texto de toda a palavra de Deus afirma de maneira categórica: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo intencionalmente construiu essa ponte
para demonstrar de maneira prática o seu amor por nós. E como seus discípulos, nós também precisamos construir pontes contextuais entre aqueles que estão ao nosso redor, para também apresentar seu amor para aqueles que ainda não conhecem. Essa é a missão que Ele nos deixou. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora mesmo. É isso aí. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é extremamente organizada e possui vários departamentos voltados para diferentes públicos, a fim de manter o engajamento cristão em todas as idades. Um desses segmentos é o Ministério da Criança e do Adolescente, que está completando 25 anos de existência. Por isso, o jornalista Felipe Lemos conversou com a diretora do departamento para toda a América do Sul, e é essa conversa que a gente acompanha a partir de agora. Em 2020, o Departamento ou o Ministério da Criança completa 25 anos de existência, desde que foi votado pela Igreja Adventista em nível mundial para ter uma dedicação exclusiva à promoção da espiritualidade de crianças no mundo inteiro. E nesses 25 anos vamos entender um pouquinho da ênfase, que na verdade sempre fez parte desse ministério e também dos projetos, conversando agora com Gláucia Corquisco, que é a diretora do Ministério da Criança e do Adolescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Gláucia, qual é essa ênfase, qual é o conceito principal que faz parte, digamos assim, do DNA do Ministério da Criança no mundo e na América do Sul também? Nós estamos em festa pelos 25 anos do Ministério da Criança e do Adolescente em todo o mundo. O discipulado é a nossa principal ênfase, porque nós acreditamos que a igreja pode fazer bastante, os mestres, os professores também na escola sabatina, mas nada substitui o discipulado em família. Vamos tomar assim um exemplo prático. Um menino que tem um pai que ama jogar futebol, e ele é todo empolgado no que ele faz, e ele leva sempre o filho vê, o filho joga também, o filho presencia tudo. Provavelmente, essa criança vai gostar muito de futebol ao crescer, certo? Assim também a nossa ênfase no discipulado é para as famílias, quando as famílias fazem o culto familiar, quando elas estudam a Bíblia, a lição da escola sabatina, elas estão fazendo o discipulado mais poderoso com seus filhos, principalmente se elas fazem com toda a paixão, com todo o amor do mundo, com planejamento, com jogos, com atividades lúdicas e felizes. Se esse é um momento feliz, provavelmente o seu filho vai querer participar desses momentos especiais durante toda a vida. A autora Ellen White, norte-americana, nos dá um recadinho muito importante. Todo culto, todo movimento religioso que é praticado dentro da família deveria ser feito com bastante planejamento e com bastante atenção e alegria, porque os filhos estão copiando tudo aquilo que nós fazemos. Agora, quando a gente fala de discipulado, com certeza tem projetos que ajudam a desenvolver isso, né? E valem para pessoas da igreja, pessoas também que querem conhecer a igreja, enfim, é um projeto acessível e aberto. Fale de pelo menos 2 projetos que ajudam nesse desenvolvimento do discipulado também, Gláucia. O projeto Maná, por exemplo, ele é um projeto muito básico da escola sabatina, importantíssimo, porque ele fala de alimento direto, de comunhão, de alimento para nós adultos e para os nossos filhos também. Aproveitando a época que nós estamos agora, das assinaturas da lição da escola sabatina, por favor, papai, não esquece, além da sua assinatura, da assinatura do seu filho também. Você precisa se alimentar e ele também. Faça a assinatura. Mas se você precisa também encontrar mais materiais, no site do Ministério da Criança, no adventistas.org/pt/Ministério da Criança ou Ministério do Adolescente, você encontra muitos materiais e nas redes sociais também, Ministério da Criança e Adolescente, tanto no Facebook quanto no Instagram. Agora, um projeto grandioso e que é muito antigo, já existe há muito tempo, é o da Escola Cristã de Férias. A Escola Cristã de Férias tem mais de 220 mil crianças inscritas a cada ano, só aqui no território da América do Sul. É um projeto valiosíssimo, tanto de evangelismo, quanto de cultura, quanto de ciência, mas em comemoração agora aos 25 anos do Ministério da Criança e Adolescente, está sendo preparado um projeto muito especial que está sendo turbinado, que é o Evangelismo Kids, que já foi lançado desde o ano passado, mas ele vem numa versão especial para 2021,
só para crianças. E missão transcultural, que vem para os adolescentes. Não percam, aguardem, observem lá. O Ministério da Criança existe junto com o Ministério do Adolescente para servir você. Muitas novidades, muitos projetos e uma forte ênfase no discipulado e no estudo da palavra, como falou a professora Glaucia, em relação à lição da Escola Sabatina, que é um guia temático de estudo por várias faixas etárias e, como a gente viu, inclusive e com muita força junto aos pequenos também. Obrigado, professora Glaucia, por essas informações e sucesso. Que Deus abençoe esse importantíssimo ministério. Bom, voltamos agora então com você aí no estúdio, Darcy. Muito obrigada, Felipe, a professora também. Gente, quem nunca sonhou em ser bilíngue ou ainda poliglota, falar várias línguas? O Revista Novo Tempo de hoje traz para você casos de pessoas que aprenderam um segundo idioma de forma natural ainda na infância. E ainda mostra como é possível para as crianças assimilar uma língua estrangeira de maneira mais fácil. Vamos ver? A busca pela tão almejada habilidade de se comunicar no idioma estrangeiro tem crescido bastante nos últimos anos. Só no Brasil existem centenas de escolas especializadas no ensino de idiomas, com milhares de unidades espalhadas em todos os estados. Num país com apenas um idioma oficial, o português, existem muitas pessoas que falam o idioma estrangeiro com perfeição, mas não é algo assim tão comum. Quem já tentou aprender inglês, francês ou qualquer outro idioma sabe como é difícil lembrar o significado das palavras, a forma certa de montar uma frase, e isso sem falar no sotaque. Mas já faz algum tempo que cientistas vêm falando como as crianças têm facilidade para aprender idiomas. Pesquisadores do King's College, em Londres, e da Brown University, nos Estados Unidos, investigaram a relação entre a estrutura do cérebro e a linguagem na primeira infância e como essa relação muda com a idade. Em resumo, a primeira infância é o momento em que as habilidades linguísticas se desenvolvem mais rápido. Quando um segundo idioma é incorporado na vida dos pequenos desde cedo, eles conseguem assimilá-lo com naturalidade, permitindo falar e entender com mais perfeição. Mas não é nenhuma receita mágica, não. Mas o que colaborou para que isso acontecesse? Ela teve apoio familiar, ela teve um vínculo afetivo, um apego com a figura de transmissão, mas quando isso não ocorre, um exemplo, a criança ela é colocada numa escola e, infelizmente, esta escolinha não tem uma didática na qual consegue, através do lúdico, transmitir este idioma para a criança, isso pode ser algo prejudicial. Não respeitar o tempo da criança, outra coisa que é prejudicial. Não favorecer um ambiente lúdico no qual ela consiga se desenvolver. Pois é, mas para os pais da era da globalização, ouvir que o filho vai sair da escola falando inglês perfeitamente é música para os ouvidos. Eles sabem que ser fluente na língua franca dos tempos da internet não é só desejável, mas é quase uma ferramenta obrigatória. E prometendo justamente isso, ensinar inglês desde pequeno, cresceu em número acelerado as escolas bilíngues, principalmente nas capitais. Um levantamento da Associação Brasileira do Ensino Bilíngue, a ABEB, mostrou que esse mercado cresceu 10% desde 2014 e atualmente movimenta mais de 250 milhões de reais. Só em São Paulo, onde existem 71 escolas bilíngues e 8 escolas internacionais, o número de alunos quase dobrou nos últimos 5 anos. Mas longe dos grandes centros e das caras instituições bilíngues, o aprendizado de diferentes idiomas também acontece, principalmente nas regiões de fronteiras e, às vezes, até com melhores resultados. É o caso da Evany. Ela cresceu no Paraguai a 40 quilômetros da fronteira com o Brasil. Desde que ela se entende por gente, português e espanhol sempre fizeram parte do seu dia a dia, mas ela não parou por aí. A minha língua materna não é uma, são duas. Eu nasci no Paraguai, mas eu cresci com uma mãe brasileira, né? Então, em casa, a gente sempre falou português e espanhol. Então, os dois idiomas são meus queridos idiomas. Eu penso, falo sempre em espanhol e em português. Mas depois eu tive que aprender italiano, quando eu fui ser missionária na Itália. Depois eu fui morar para os Estados Unidos, onde tive a oportunidade de aprender a falar inglês.
E anos depois eu mudei para a Tunísia, que é um país que está no norte da África, onde eles falam francês e árabe. E o francês era mais fácil aprender que o árabe. Então eu aprendi um pouquinho de francês. E agora que eu estou morando no Oriente Médio, no Iêmen, eu estou tentando aprender a falar árabe. Quem também cresceu com o segundo idioma à disposição foi a Raquel e o Jonatas. Eles são irmãos e é aí que fica interessante. Mesmo tendo crescido na mesma casa, a relação que cada um teve com o idioma foi diferente. Eu mudei para a Espanha quando eu tinha 2 anos, então eu falava bem o basiquinho, sabe? Tipo, mamãe, papai, coisa bem besta, assim. Aí eu considero a primeira língua que eu aprendi o espanhol. Para mim foi mais tranquilo, eu sempre fui mais de falar, de sair experimentando. Ela ficou mais retraída assim na dela, porque, sei lá, era uma coisa totalmente diferente, estranha para ela. Para mim, eu não tive essa dificuldade, porque eu já falava português. Tá, então, com 5, 6, 7 anos, eu falava português e espanhol em casa, com os meus pais. Dependia do momento, a gente usava um idioma ou outro. Para ela, não, ela só falava espanhol. Aí foi mais difícil essa transição para ela. Ninguém nega a importância de entender e se fazer entendido, até mesmo com aqueles que não compartilham sua nacionalidade. E pelo que a gente viu até agora, quanto mais cedo se começa, melhor. Mas antes de procurar uma escola, comprar um material bilíngue ou abrir o YouTube para expor seu filho a outro idioma, vai com calma. Se a criança não está inserida num ambiente lúdico, confortável, ou se o tempo dela não é respeitado, podem surgir sérios problemas. Na primeira infância, a criança praticamente ela não tem vergonha em relação ao processo de interação social. Ela vai brincar, ela vai falar, ela vai dar risada, ela vai errar. Independentemente de tudo isso, ela vai continuar repetindo aquilo. Mas se você já passou da infância faz tempo e ainda sonha em falar mais que o português, fique tranquilo, porque ainda dá tempo. Adultos têm mais capacidade de concentração, o que também é importante no processo de aprendizagem. Uma das minhas técnicas para aprender a falar um novo idioma é incorporar no meu dia a dia. Então, se eu aprender uma palavra nova em árabe, por exemplo, que é um idioma muito difícil, vamos, né, yalla. Então, eu começo a falar yalla, yalla. Então, de repente, eu estou conversando com a minha mãe em português e, tá bom, mano, yalla, vamos. Então, eu misturo porque eu tento incorporar no meu dia a dia o máximo de novas expressões. Que daí eu aprendo, não esqueço. E o idioma se faz mais familiar para mim. Legal, né? No próximo bloco você vai ver mais uma curiosidade sobre o aprendizado de um novo idioma. Bom, e chegou a hora de você contar uma boa notícia pra gente, que tal? Mande sua mensagem em texto ou vídeo para o WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. O que mais você quer fazer depois que essa pandemia acabar? Ou que ações você tem feito agora para ajudar o teu próximo? É só mandar para cá que a gente mostra aqui para todo o Brasil. Solta aí. Rosa Lúcia, nesta pandemia estou aproveitando para ficar mais perto de minha mãezinha e ajudar a cuidar dela. Ela já tem 88 anos. Então um beijo para você, Rosa, e para sua mãezinha também. Diva de Araci, na Bahia. Quando passar essa pandemia, queremos fazer mais junta-panelas, coisa boa, né? Comer todo mundo com a igreja ali, legal. Darcy, manda um alô para os irmãos e as irmãs da Igreja Adventista de Coqueiro 2. Então tá, um beijo a todos aí da Igreja Adventista de Coqueiro 2, viu? Um abraço grande a todos vocês. Evangelista de Arthur Alvim, São Paulo, boa noite, paz do Senhor a todos do Revista. Eu e minha esposa passamos nossa quarentena ligados neste canal mais que abençoado, amamos assistir tudo juntos aos programas fantásticos deste canal. Deus os abençoe grandemente, a vocês também, casal. Hiltner Sagrilo, de Vitória no Espírito Santo. Boa noite, quero agradecer a Deus por conceder mais um ano de vida à minha mãe Dalva Cardoso. Desejamos que as bênçãos do Senhor recaiam sobre ela. Te amamos, olha aí, um abraço para ela. Fátima Dantas, olá Darcy, o Senhor Jesus me aceitou em seu verdadeiro aprisco. Ando estudando muito e a boa notícia é que vou me batizar por esses dias. Estou transbordando de alegria. Tem foto minha com os meus filhos Hermes e Lidiane. Fátima, que Deus a abençoe muito e a sua família também, viu? Parabéns por essa nova decisão de nova vida, né? Franci Jorge, de Sobradinho, na Bahia. Oi, boa noite. Meu filho e minha nora foram infectados e ficaram muito mal, a ponto de ir para o hospital. Mas graças a Deus, logo, logo foram curados. Amém. Um grande abraço a você, Franci, e a todos os seus aí.
Vamos para mais uma pausa rápida, mas daqui a pouco tem a continuação da reportagem sobre o aprendizado de outro idioma e vai ver como a memória afetiva é muito importante nesse processo. Então fique ligado porque eu volto em instantes. Já estamos de volta e vamos diretamente para os Estados Unidos, de onde fala o pastor Williams Costa Júnior. Ele traz as informações internacionais da Igreja Adventista no quadro ANN. Reach the world, I will go. Em português, alcance o mundo, eu irei. O que é isso? É mais um plano? É mais um projeto? De que se trata? Veja agora na ANN. Alcance o mundo, eu irei, é o nome do novo plano estratégico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os próximos 5 anos. O projeto foi lançado no primeiro fim de semana de julho. A noite de sexta-feira incluiu histórias de missão, música e informações sobre o I Will Go. Além disso, o evangelista Mark Finley revisou o estudo da lição da escola sabatina. A manhã de sábado foi coroada por um sermão do presidente mundial da denominação, pastor Ted Wilson. Alcance o mundo, eu irei, é uma ferramenta da igreja que se baseia na grande comissão dada por Jesus, descrita em Mateus 28, que chama os seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. O plano reflete dados coletados de fiéis adventistas por meio de várias pesquisas. Estas informações identificam áreas que podem nos ajudar a crescer espiritualmente e ser mais eficientes em nossa missão de pregar a todo mundo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Veja agora uma apresentação didática explicando em detalhes o plano I Will Go. Então, eu ouvi a igreja falar sobre o plano I Will Go, eu irei. Isso me chamou a atenção, mas o que é isso? Eu irei é o novo plano estratégico da Igreja Adventista. A frase tem raiz em passagens importantes, como Isaías 6, quando Isaías responde o chamado de Deus dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E Mateus 28, quando Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos. Agora é a nossa vez. O plano estratégico faz parte da nossa resposta. Ele fará 2 coisas, equipá-lo com o que você precisa para abraçar sua missão e fornecer indicadores para acompanhar seu progresso ao responder, ok, Jesus, eu irei. Acho que eu estou entendendo, mas qual é a missão? Estou feliz que você perguntou. Nossa missão como adventista é fazer discípulos de Jesus e proclamar a todas as pessoas o evangelho eterno dos 3 anjos, em preparação para o breve retorno de Jesus. Uma grande tarefa, mas ninguém precisa fazer isso sozinho. Temos um sistema de apoio de mais de 21 milhões de membros em mais de 160 mil congregações. Ufa! São muitos membros. Fizemos progressos? Sim, claro. Embora estejamos sempre abertos a melhorar. Eu irei, baseia-se no sucesso de nosso plano estratégico anterior, chamado Alcance o Mundo, no qual partimos alcançando o mundo. Seguindo Alcance o Mundo, a igreja avaliou a eficácia de nossas diferentes iniciativas em todo o mundo para obter informações para o futuro. Basicamente, após anos de trabalho e pesquisa, desenvolvemos esse sistema de avaliação e transformamos em uma estratégia que será executada deste ano até 2025, chamada I Will Go. Eu irei. Ok, avaliação. Está entendido? E essas ideias? Os líderes adventistas criaram um plano que simplesmente diz ao mundo o que fazer? Não, não é isso. Essa pesquisa só valerá a pena se os adventistas de todo mundo participarem, colaborarem e inovarem exatamente onde estão. Eu irei não é dizer o que fazer, é ajudar você a seguir em frente com o que Deus já colocou em seu coração.
todo influenciador espiritual precisa de apoio para ter sucesso e a igreja deseja provar isso. Ah, eu gosto da ideia de obter apoio. Então como funciona? Eu Irei é composto por 10 objetivos, dividido em 3 áreas: missão, crescimento espiritual e liderança. Cada objetivo possui seus próprios principais indicadores de desempenho, os KPIs. Os KPIs são formas mensuráveis de ajudar a determinar se você está ou não atingindo sua meta. Não é necessário registro, eles estão à sua disposição quando você precisar. Pense neles como segmentos em uma barra de progresso. O rastreamento de progresso parece ótimo, mas e se eu nem souber por onde começar? Não se preocupe, os KPIs também servem como uma ferramenta de brainstorm, como exemplos para ajudar você a começar. Alguns KPIs são destinados a pessoas que ocupam cargos de liderança, outros se destinam a pessoas como eu e você, e os objetivos podem ajudá-los a determinar como usar. O melhor é que, se o Espírito Santo inspirar a criar algo completamente novo que ainda não está na lista, você vá e faça isso. E as iniciativas da igreja? Nós já fizemos. Isso significa que vamos substituí-las? Não. Iniciativas como evangelismo digital, reavivamento e reforma são, na verdade, métodos para cumprir o plano I Will Go. Tome, por exemplo, a iniciativa tem mais informação? Não. Todos envolvidos na missão. Eu ouvi falar disso. É onde todos os membros da igreja estão envolvidos em alguma coisa na missão, é isso? Sim, Senhor. O TEM é apenas uma maneira de cumprir o plano Eu Irei, pois procura envolver todos. Gostaria de compartilhar mais, mas não quero fornecer muitas informações. Eu vi o que você fez lá. Então, basicamente, a estratégia Eu Irei ajuda os adventistas, como eu, a criar novas iniciativas e melhorar as iniciativas já feitas. Você entendeu? Eu Irei não é um slogan de bem-estar para membros mornos observar confortavelmente a missão de longe. Se levamos a sério a missão, precisamos fazer estratégias. É por isso que pedimos a todos com o nome de Adventista que compreendam e adotem o plano estratégico Eu Irei, das áreas de impacto aos KPIs. Podemos conversar sobre isso, mas o plano Eu Irei traduz nossa missão em objetivos realistas, tangíveis, para seguir o caminho. Ao aplicá-los, podemos garantir que praticamos o que pregamos. Acho que agora entendo. É realmente um clamor para os adventistas de toda parte abraçarem completamente o chamado que Deus fez sobre eles. Jesus ordenou, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E essa é a nossa oportunidade de dizer, eu irei. Sempre que o Espírito Santo o inspirar com ideias sobre como você e sua igreja local podem causar impacto, desafiamos você a responder, eu irei. Bem, amigos, isso foi tudo por hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, a NN volta com mais informações de missão global. Até lá e fique com Deus. Um abraço. Fique com Deus também, pastor. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, no bloco anterior, a gente mostrou aqui no Revista que a primeira infância é a melhor fase da vida para aprender e assimilar um segundo idioma. Agora, você sabia que a memória afetiva é muito importante para o aprendizado? Tudo aquilo que foi aprendido quando criança permanece registrado, inclusive o aprendizado da língua, e faz parte também da vida adulta. Veja só. Certa vez foi contada a seguinte história. 2 meninos de nacionalidades diferentes se encontraram pela primeira vez num campo de futebol. O João, do Brasil, e o Juan, da Bolívia. João aponta para o objeto cilíndrico que rola no meio do campo e pergunta, vamos jogar bola? Bola? Pergunta Juan. Não, pelota. Em pouco tempo de corrida no gramado, o brasileiro começa a chamar o brinquedo de pelota e o boliviano de bola. De uma forma simples e natural, aconteceu uma troca de informação linguística que, por conta do ambiente favorável, foi uma experiência marcante para os dois e que ficou registrado na memória. O João vai sempre saber que em espanhol bola tem outro nome e provavelmente vai se lembrar do Juan quando ouvir a palavra pelota. Mas por que, afinal de contas, isso acontece? É essa associação que o cérebro faz. E essa associação ela é potencializada através dos sentimentos positivos. Quando eu sinto alegria, prazer, eu me familiarizo com aquele ambiente. Então, eu me sinto em casa. Quando eu me sinto em casa, automaticamente eu me abro. O meu cérebro ele relaxa. E quando o cérebro está relaxado, é propício para a aprendizagem.
Quando o cérebro não está relaxado, quando eu estou estressado, a probabilidade de eu aprender é menor. Quando eu estava aprendendo inglês, eu lembro como eu aprendi essa palavra e o que aconteceu nesse momento, né? Quem me ensinou, ou onde eu procurei, ou quando eu errei isso. Então, às vezes eu tenho essas memórias e eu lembro como eu aprendi. Então, sim, o idioma tem um significado afetivo para mim. Cada lugar que eu morei, Daiane, teve um grande... acrescentou muito na minha vida, porque eu aprendi, eu conheci pessoas, eu conheci uma nova versão de mim, que eu tive que ir trabalhar, me mudar, aprender uma nova cultura. Aí você se lembra quando você aprendeu ou ouviu a primeira vez essa palavra. Saindo um pouco das nossas fronteiras e olhando ao redor do Brasil, vemos países que, diferente da nossa realidade, falam oficialmente mais de um idioma, como o Paraguai. Nossos vizinhos falam espanhol e o guarani, um idioma rico e cheio de significados que se aprende principalmente em casa. Hablar guarani dá gosto. É gostoso falar guarani, porque assim, você fala espanhol ou fala inglês? Bom, o inglês, por assim dizer, é mundial e qualquer um pode entender. Mas falar guarani não é só para falar zoeiras ou para brincar com as pessoas. Mas saber que só você fala guarani é fantástico. É só no Paraguai. E um pouquinho na fronteira do Brasil e um pouquinho na fronteira da Argentina, por exemplo, tem pessoas que falam guarani. Mas o guarani é doce e é muito expressivo. O meu mundo é guarani e espanhol. O Virgílio e a Evany vivem um processo normal no país deles, que é pensar num idioma e falar em outro. Ainda assim, são as experiências do dia a dia que os leva a pensar em uma língua ou outra, e é isso que torna ainda mais expressivo a memória afetiva que cada idioma traz. Quando eu sinto saudade da minha casa nas sextas à tarde, eu me lembro de fazer o culto de pôr do sol, cantar as músicas em guarani, cantar na igreja em guarani, e agora já não consigo fazer isso. Quando sinto saudade disso, aí sim falo em guarani com a minha esposa e constantemente trato de ensinar o guarani para os meus filhos. É gostoso e é bonito. No meu caso, que sou paraguaio, saber que tenho uma língua materna e essa língua materna eu não quero perder. Um porque é bonito e o outro porque me sinto patriótico. Às vezes eu oro em vários idiomas, porque depende do que aconteceu comigo, o jeito que eu encontro os sentimentos, a racionalidade, eu sinto em vários idiomas. Às vezes eu quero escrever no meu diário e começo em inglês, porque aconteceu isso com alguém que eu estava falando inglês e de repente eu quero racionalizar em português, porque é um idioma que eu acho muito mais pessoal. E depois o espanhol é o idioma, por exemplo, que eu oro, porque eu virei cristã no país hispano, então é o idioma que eu oro, que eu louvo. Então, diferentes momentos do meu dia tem diferentes idiomas incluídos. Haihuepete, por exemplo, bom, em espanhol, eles dizem madre mia, não sei como seria em português, algo como que coisa. Minha não. Seria algo assim. Então, ao dizer haihue, você não precisa nem dizer a palavra completa. Mas haihuepete quer dizer uau, tudo isso. Ou seja, tem mais coisas a serem entendidas quando você diz haihuepete. E com a expressão do rosto e o contexto da história, você entende mais do que aquilo que foi dito. O que é o ser humano sem sua capacidade de se comunicar? Seja em português, espanhol, inglês, guarani ou a língua de sinais. No fim do dia, o que nos une é a emoção que existe em se conectar, compartilhar e trocar as mais diversas experiências com alguém. É o ato da troca que nos faz evoluir, crescer e dar à vida continuidade. Domingo, 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. Eles que fazem parte da nossa vida desde quando nascemos, que compartilham suas experiências e nos ensinam muito sobre a vida. Pensando nisso, os alunos do Colégio Adventista de Cariacica, no Espírito Santo, prepararam uma surpresa especial para alguns vovôs e vovós que moram em uma casa de repouso. Veja só.
Por consequência da pandemia, os idosos que moram nessa casa de repouso e fazem parte do grupo de risco não estão podendo receber as visitas com a frequência que recebiam. Mas o Dia dos Avós não poderia passar em branco. Eles são importantes para a construção de nossos valores e merecem ser homenageados. Por isso, mesmo que à distância, os alunos foram desafiados a decorar sabonetes, preparar kits de higiene pessoal e ainda escreveram 17 cartinhas personalizadas, uma para cada idoso da casa de repouso. Infelizmente a gente não pode entrar, beijar e abraçar, mas nós estamos aqui do lado de fora mostrando nosso carinho, nossa admiração, porque eles fazem parte da construção dos valores da história da nossa sociedade. Se não fosse pelo que estamos vivendo, os alunos estariam ali dentro, junto com eles. Mas como isso não é possível, as homenagens foram realizadas na rua. Os alunos e professores presentes passavam pelo muro mostrando os cartazes feitos por eles e também cantaram músicas especiais. Eu acho que mesmo parecendo um gesto muito simples para muitos, vai fazer diferença na vida deles, né? Eles podiam estar precisando disso, tá passando muita situação difícil agora nesse período de pandemia, e um gesto muito simples que pode parecer pra gente vai fazer muita diferença para eles, na vida deles também, né? Nesse momento, manter o distanciamento também foi uma forma de cuidar e amar, mas a visita foi muito aguardada por eles. Faz tempo que eles não recebem uma visita devido a essa pandemia. Então, quando eu anunciei para eles que eles iriam receber a visita do Colégio Adventista, foi uma felicidade muito grande para eles, muito grande mesmo. Sentir que realmente alguém se importa com eles, né? Porque a falta do familiar deixa eles meio tristes. Então, sabendo, eles se sentem mais seguros, mais abraçados, mesmo que de longe. Foi muito importante. Os avós receberam os presentes das mãos dos funcionários da casa de repouso, seguindo todas as orientações de saúde. Por mais que tudo tenha sido realizado com um certo distanciamento, Rebeca espera que eles fiquem com um pedacinho de cada um deles. E se cada um fizer a sua parte, eles vão ficar muito felizes e alegres sempre. E é maravilhoso ter essa oportunidade e deixar um pedacinho da gente através de presentes e de músicas para eles. E chegou a hora do nosso giro de boas notícias. E quem traz as informações para a gente hoje é a jornalista Gabriela Frontini, que já está por aqui, de Visual Novo. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Darcy, e você? Graças a Deus. Pois é, dei uma repaginada aqui, cortar um pouco o cabelo, de vez em quando a gente gosta, né? Mulher gosta às vezes de algumas mudanças. Tá linda, todo mundo adorou, Gabi. Obrigada. Espero que o pessoal de casa também, viu? Tenha gostado aí do novo visual da Gabi. Tomara, né? Darcy, vamos às nossas boas notícias aqui do Giro? Vamos lá. Adorei esse VT agora que passou, viu? Dos Dias das Avós, a gente presenteando aí as senhoras e os senhores que vivem numa casa de repouso, né? Eu tenho uma notícia para trazer de uma vovó também. Ah, é? Vamos olha lá. só. A dona Maria Celeste Lopes de Siqueira, ela tem 71 anos e ela achou uma alternativa para driblar a solidão e o isolamento social. A gente está vendo aí algumas fotinhos dela. Ela criou, com a ajuda do genro, um canal no YouTube chamado Sou Idosa e Daí. Olha que legal. Criativo. Os conteúdos são semanais, eles dão dicas aí de como aproveitar a quarentena com qualidade, sentir prazer em viver, diminuir a ansiedade, enfim, resgatar memórias da infância e da juventude. Eu achei isso fantástico. Antes de cada gravação, Darcy, ela faz uma busca ali na internet para saber os assuntos que podem ser interessantes para a terceira idade. Inclusive, ela convida especialistas da área da saúde para falar de vários temas. Mas eu vou deixar a própria vovó Celeste conversar e ver aqui como que ela faz esse convite para o pessoal. Vamos ver? Vamos ver. Antes da quarentena, a gente podia fazer muitas coisas, né? Eu mesmo aproveitava muito. Eu fazia viagem com meus netinhos. Olha aqui, uma viagem que eu fiz para Caldas Novas com meu netinho. A gente se curtiu muito, se curtia muito. Com todos os meus netinhos, eu estava sempre inventando alguma coisa. Mas agora tudo mudou. Já que a gente não pode abraçar, beijar como a gente gosta de fazer, pegue seu celular, fala com ele pelo FaceTime, pelo WhatsApp, né? E brinque um pouquinho com ele assim, e mostra teu amor para ele. Eu tenho certeza que ele vai mostrar para você também, vai falar que está com muita saudade, que te ama. E isso é o melhor presente, é a melhor maneira que a gente pode homenagear
o dia do vovô e da vovó, agindo, fazendo dessa maneira. Que legal, né? Gabi, se você me permite, eu queria fazer um apelo aí aos netinhos, né? Agora domingo é dia dos avós, então tenha paciência de mostrar as redes sociais, de ensinar. É tão legal quando eles descobrem esse universo também e você com paciência possa ensinar, não é mesmo, Gabi? Com certeza, faz toda a diferença, viu, Darcy? Minha mãe já tem uma certa idade também e ela interage com a gente ali sempre pelo WhatsApp, por vídeo, para poder ver a netinha, curtir a netinha, mesmo que à distância. Então, é muito importante a gente ter realmente, como você falou, paciência para ensinar, porque a tecnologia, eles não nasceram com isso, né? A gente já nasceu, nossos filhos mais ainda. Mas a gente precisa ter paciência para ensinar e fazê-los desfrutar desse universo. É isso aí. O último giro de hoje é sobre o Dia do Escritor, que será comemorado amanhã, sábado. Darcy, dia 25. Legal, vamos lá. Olha só, a gente tem aí uma iniciativa na rede social do Instagram que promete ajudar mais escritores brasileiros. É o canal Escritores Adventistas. A iniciativa visa reunir escritores adventistas e dar apoio e incentivo para que quem escrever, desde escritores iniciantes até quem já tem anos de experiência, possa ter uma visibilidade. Foi, na verdade, comemorado a semana toda ali, do Dia do Escritor, foi a semana toda, mais dia 25, amanhã, sábado. Os fundadores do canal, que são Adelaine Vieira e o Moisés Reis, que são membros da Academia Brasileira de Letras dos Escritores Adventistas, eles realizam aí uma live especial pelo Zoom, a partir das 3 horas da tarde, chamado aí, O Poder da Palavra. E vão ter convidados especiais, dentre eles o pastor Neumoel Estina, conhecido aqui até da Novo Tempo, já foi diretor aqui. Estina. Então fica aí o convite para quem tiver interesse. Nesse sábado, 3 da tarde, no canal deles no Instagram, vai ter ali o link do Zoom, mas vai ser pelo Zoom a programação. Tá certo, Gabi. É isso, então? Eu quero agradecer você desde já, porque, gente, deixa eu contar uma boa notícia aqui, né? Semana que vem eu estarei de folga e a Gabi estará aqui trazendo as boas notícias para você, sempre de segunda a sexta, começando às 6h45 da noite. Obrigada, viu, Gabi? Descanse essa semana, hein, Com certeza, vou descansar, curtir meu filho. Isso aí, até mais. Obrigada. Um bom sábado para você. Para você também. Para você de casa também. Tchau, tchau. Tchau, Gabi. Bom, e vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você já mandou? Nosso número é o 0 operadora 12 98135 2908. Conte pra gente o que mais você quer fazer assim que essa pandemia acabar. E a gente espera que ela acabe logo. Ou que boas ações você tem feito agora para o seu próximo. Vamos ver quem participa. Ellen, de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Olá, Darcy. Durante a pandemia, estamos tentando aproveitar muito a nossa pequena Maria Luísa. Vamos comemorar seu primeiro aninho com os vovôs e tio. Esperamos que ano que vem possamos reunir toda a nossa família que amamos. Ótimo programa, estamos ligadinhos. Um abraço para você. Deus abençoe. Que menina linda, gente. Nossa. Vamos lá. Aline Silva, de Paraipaba, isso, gente, no Ceará. Boa noite, Darcy. Neste período estou dando estudos bíblicos online e tem sido uma experiência forte e marcante para mim e minha família. Mando um abraço para minha mãe e irmã Mocinha. É isso aí, um abraço para todo esse pessoal aí. Euda Barros, não sou de nenhuma denominação, mas minha TV é todo o tempo na programação da Novo Tempo. Gosto demais de tudo e tenho aprendido muito. Sinto segurança e paz. Sei que o Espírito Santo derrama graça e paz através de nossos irmãos adventistas. Glórias a Deus por isso. Obrigada pelo carinho, Euda. Vamos para o último intervalo, mas ainda hoje tem o quadro Fé em Ação. Então fique com a gente porque eu volto bem rapidinho com as boas notícias para você. Pacientes em tratamento oncológico precisam de cuidados especiais. O ambiente hospitalar pode ser muito carregado, mas quando uma voluntária corta o cabelo e arruma as unhas dos pacientes, ela acaba contribuindo positivamente no tratamento. Isso porque pacientes que se sentem acolhidos garantem mais fortalecimento da imunidade. A reportagem é da Ana Bezerra, lembrando que as gravações foram feitas antes da pandemia. É assim que acontece todas as terças-feiras. A Edneia passa pela recepção deste hospital no interior de São Paulo. E com passos largos e decididos, ela chega à área oncológica do lugar. Ela é enfermeira, cabeleireira e manicure. Mas na terça-feira pela manhã, eis que nasce uma voluntária. Eu sinto falta. A semana que eu não venho no hospital, está um vazio dentro de mim. Talvez você já tenha ouvido falar de outros profissionais que arrumam as unhas de pacientes de forma voluntária. Mas sabe, o trabalho da Edneia é diferenciado.
Cabeleireira há 28 anos, ela voltou para a sala de aula e estudou enfermagem, entre outros cursos de capacitação, inclusive em Orlando, nos Estados Unidos, para melhor desempenhar a tarefa com pacientes em tratamento oncológico. Não foi fácil, porque assim, numa pesquisa científica que eu fiz, no Brasil não tem quem faça um trabalho igual o meu, só tem um lá nos Estados Unidos que eu achei, tá? Então foi bem difícil, porque não tenho referências, tenho como trabalho voluntário. Só que voluntário sem conhecer a área hospitalar é um pouco mais difícil. O tratamento contra a doença vai além da quimioterapia. É por isso que ações como a da Edneia fazem toda a diferença na vida de pacientes como a Lúcia. A Lúcia está finalizando o tratamento. É a segunda vez que ela enfrenta a doença. Pacientes em tratamento acabam ficando mais vulneráveis a outras doenças, mas hoje ela se sentiu à vontade para arrumar as unhas. Se eu tirar aqui um pouquinho da maquiagem de um lado só do rosto, você vai ver que eu não tenho mais contornos, não tenho molduras. Eu não tenho sobrancelha, eu não tenho cílios, né? E até a unha até hoje eu não tinha feito, por medo. A gente se sente mais incluído, porque quando a gente passa a ser paciente oncológico, parece que a gente passa a fazer parte de um outro universo paralelo, porque é temporário, né? Então, esse tempo, é importante que a gente tenha os mesmos direitos de cuidados que as mulheres que não estão fazendo tratamento têm. O paciente ele vem com uma atenção muito grande. O que é quimioterapia? O que é oncologia? Já vem com um estigma de morte, de dor, de sofrimento, de enjoo, de perda do cabelo, onde as mulheres principalmente, não principalmente, porque o homem também sente muito a queda do cabelo. Essa autoestima ela fica muito prejudicada, assim como a autoimagem. Eu me reconheço com o meu óculos, com o meu cabelo enrolado, com a cor que eu gosto de usar. É por isso que a psicóloga faz questão de manter esse e outros projetos para humanizar o ambiente hospitalar como um todo. Humanizar é trazer para todos nós que estamos dentro desse ambiente hospitalar essa melhora do dia a dia, tentando minimizar mesmo e desmistificar que a doença é só dor. A gente aprende muito com isso e tem um crescimento muito grande. Além disso, um ambiente humanizado influencia diretamente na resposta do paciente ao tratamento. Em fazer a unha, em colocar um lenço, em fazer uma maquiagem, conversar com o paciente que a autoestima dele é relevante diante do tratamento. Porque quando o paciente se sente confortável, ele respira melhor. A oxigenação do organismo dele toda vai melhorar. E isso ajuda no tratamento da quimioterapia. Tem que se cuidar, né? Tem que ir atrás de descobrir o que a gente pode, o que a gente não pode. E a gente pode tudo, só que com uma dose maior de cuidado. Então tem que procurar sim, tem que ficar para cima, tem que colocar cor. Né? Tem que colocar cor. Se não tem moldura, não tem problema, mas põe cor. Ver o sorriso da Lúcia faz a Edneia sentir que vale a pena se doar em prol do outro. Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho da Edneia como manicure, mas é importante destacar que ela também corta o cabelo e faz a maquiagem dos pacientes. Ser cabeleireira é uma coisa, atender numa área hospitalar é outra, porque a gente precisa saber mais um pouco da patologia dos pacientes para saber como eu cuidar. Hoje eu desenvolvi toda a técnica de fazer uma unha hospitalar, um cuidado de corte de cabelo, de maquiagem. Além de fazer todo esse trabalho, ela tem levado muito amor para quem tanto precisa. E são essas atitudes que mostram a importância de usar os talentos para transmitir alegria e solidariedade. E assim, tornar os desafios da vida um pouco mais leves. Emocionante, né? Gente, e no Fé em Ação de hoje vamos conhecer uma igreja que se adaptou à quarentena e encontrou um jeito de reunir seus membros e, ao mesmo tempo, manter uma distância segura entre eles. Vamos ver. Hoje o Fé em Ação vai falar de estar perto e, ao mesmo tempo, estar longe. Uma igreja sem paredes que reúne pessoas que chegam lá com o coração apertado e saem cheias de paz. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora. Uma
pandemia que mudou a nossa maneira de viver. Quem estava perto agora tem que estar longe. Quem podia se encontrar agora não pode mais. Em uma época em que abraços e apertos de mãos estão proibidos, é necessário encontrar outras maneiras para diminuir distâncias. Nesse contexto, uma igreja no interior de Minas Gerais encontrou uma maneira segura e diferente de reunir seus membros. A ideia do Drive Church, ela surgiu de uma necessidade. A gente percebeu que os irmãos sentiam essa necessidade de estar congregando, de estar adorando coletivamente. Porém, estávamos restringidos pelos decretos, pelos protocolos. E aí, o que fazer? Então a gente viu algo parecido acontecer em outros lugares e entendemos que seria interessante para nós aqui. As pessoas nem eram familiarizadas com o termo, então a gente teve que vender para eles essa ideia. Tinha os desafios de convencer as pessoas, desafio de seguir os protocolos municipais, mas rapidamente o pessoal comprou a ideia, a gente conseguiu estruturar um programa, teve o primeiro. E aí foi assim, algo tão bom e as pessoas falavam tão bem sobre o momento que eles tiveram ali de adoração, que aí a gente pegou e montou o segundo. E agora estamos chegando para o terceiro. Até do cheiro da igreja eu senti falta, viu? Da escola sabatina, da lição de escola sabatina. Tá faltando um pedaço de mim. Sem o culto, sem a frequência à igreja. Eu estava precisando disso. Viu? Esses dias tudo em casa, eu estava precisando desse contato. É gostoso a gente se reunir e ter confraternização, tá fazendo muita falta. Porque a maioria das pessoas aqui, né, são conhecidos. Aí a gente se sente reunido, pelo menos nem que seja dentro do carro, mas estão todos reunidos aqui. Estávamos cultuando em nossas casas, né? Cada irmão ali dentro da sua casa, adorando a Deus, mas faltava essa adoração coletiva. E o Drive Church, ele possibilitou isso. Então chegou o ponto que tivemos ali em torno de 300 irmãos dentro dos veículos, sem os contatos, né, de um veículo para com outro, os irmãos de um veículo para com outro, não tinha contatos. E mesmo assim eles sentiam esse clima da adoração coletiva. Isso foi uma bênção. Isso fortaleceu a igreja e o compromisso para com a igreja também. A gente precisava encontrar alternativas para as pessoas poderem adorar. Porque, pensa, um cenário desse de pandemia, a gente já tem uma certa escassez de pessoas que com o tempo, né, elas assim, às vezes se distanciam da igreja. E a gente muito preocupado com essa situação pensou, poxa, aqueles que já estão aqui, nós não podemos perder nenhum. E de alguma forma tem que chamar a atenção de quem não está aqui. A organização é feita através de um planejamento, né? Que foram escolhidas algumas pessoas relacionadas a cada departamento e teve o planejamento, teve a reunião e foi dividido por equipes. As pessoas que colaboraram para estar junto desse evento foi pessoas que abraçaram com amor e organizaram. Então a organização faz a diferença. Teve uma boa chegada, tudo ocorreu de acordo com o planejado e a saída também muito organizada. Nós preocupamos com todos os protocolos estabelecidos aí pelas autoridades. Desde o controle da temperatura, o aferimento da temperatura corporal na entrada, na portaria, até o controle de cada membro de cada carro, cada componente dentro do veículo, não só do motorista. Temos uma inscrição que é feita previamente, essa inscrição pela internet, onde nós já sabemos quem vai estar, quantos carros vão estar, e ali
há essa preocupação do distanciamento, inclusive, dos veículos. 3 metros de distância de um para com o outro, para ajudar mais nessa questão da prevenção. E isso tem, graças a Deus, isso tem colocado a gente em uma situação muito confortável diante das autoridades. Por essa preocupação. Álcool em gel obrigatório dentro do veículo, o uso de máscaras, também tem que portar máscara dentro do veículo, tudo faz parte dos requisitos para participar do drive. É um trabalho de conscientização. Em alguns momentos as pessoas elas podem questionar a respeito de ausência de fé. Inúmeros questionamentos podem passar pela cabeça das pessoas nesse momento, mas nós sabemos da nossa responsabilidade. A gente não permite que eles se desloquem, que saiam dos seus veículos, porque existe essa tendência, né? Você está com tanta saudade do seu irmão que às vezes você quer sair do carro para poder ir lá, cumprimentar, abraçar. A gente já orientava eles desde a inscrição, no início do evento, durante o evento, até o término, a gente tinha esses cuidados para que todo mundo saia dessa de forma ilesa. Não é simplesmente o fato da igreja estar fechada que a adoração a Deus vai parar. Não importa o local, não importa a hora, um cristão ele sempre está motivado para adorar a Deus independentemente do local. Quando a gente fala em criar um novo programa para a igreja, gera nas pessoas uma expectativa sempre de algo grandioso. E às vezes assim, algo de aplaudir. Mas o propósito do Drive não é esse. O propósito do Drive é que dentro da simplicidade, dos momentos de cântico, dos momentos de meditação, a gente teve vários momentos de oração. Dentro desses momentos as pessoas elas pudessem se aproximar mais de Deus. Então o culto, ele não tem aquela estrutura, digamos assim, de um show. Mas não, a gente está ali com os 4 pilares da adoração. A gente tem momentos de oração, nós temos momentos de música, nós temos um momento de abertura da palavra e temos um momento também dos dízimos e das ofertas. É a minha primeira experiência, então tudo aqui está me chamando a atenção, tudo aqui eu estou achando interessante, né? Principalmente pela ideia do pessoal se movimentar e realmente focar que a adoração é a principal parte que o cristão tem que focar em sua vida. A recepção com os irmãos, ver os irmãos aqui e a participação da igreja. O louvor, o momento de escutar, né, das pessoas falar, a adoração a Deus, né, que a gente sente muita falta nessa parte, que estamos em casa no momento sem poder se reunir para isso. E ver os irmãos todos aqui se reunidos é muito bom. É importante eu ser cristão em casa? Sim. Claro que sim. Talvez a maneira mais essencial da vida cristã é em casa mesmo. Passamos pouco tempo no templo, na igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele instituiu a comunidade. E com a pandemia, nós corremos o sério risco de considerarmos a adoração em comunidade, ela subjetiva, ela não tão importante. Então, o Drive Church, ele fortalece essa ideia da adoração coletiva. A gente procura inovar, sempre trazer algo diferente na liturgia. Momentos de orações marcantes, temos ali também com as lideranças, e isso varia muito, às vezes oração com os anciãos que estão presentes, oração especialmente para os motoristas, onde eles descem e ficam em frente aos seus veículos, cada motorista intercedendo por todos aqueles que estão dentro dos veículos. Então o culto ele tem sido assim, com um formato bem diversificado, para poder até a cada evento termos algo novo ali para oferecermos aos nossos irmãos. O evento ele está acontecendo de 15 em 15 dias. A gente vai analisando também qual é o cenário real do nosso município, porque a gente sabe que a partir desse projeto, outros projetos podem ser desenvolvidos. Então, para esse momento, a gente está utilizando o Drive Church. Se surge uma outra realidade, a gente pode ou diferenciar esse programa, né, ou dar continuidade com ele. Esse distanciamento causado aí pela pandemia, isso aí traz um desgaste mental muito grande, inclusive especialistas falam sobre isso, né? E os nossos irmãos, eles sentiram isso, porque quem estava acostumado a estar à igreja todos os sábados, estar à igreja nos cultos, agora se vê impedido de estar lá. Então isso gera um desgaste, eu não diria espiritual, mas um desgaste mental,
uma vontade constante e de repente não saciada, porque precisamos obedecer os protocolos. Então, quando veio o Drive Church, a gente pôde ver a alegria estampada no rosto dos irmãos. Temos recebido muitas mensagens de irmãos agradecendo por terem tido a oportunidade de adorar a Deus, de estarem ali de maneira coletiva louvando ao Senhor. Então, o resultado assim na saúde mental dos irmãos foi tão grande quanto o da saúde espiritual. A Drive Church também levou conforto a uma família que sofreu uma grande perda. Foi lá que a Aline, a Adriana e o Josias encontraram paz, um dia depois do falecimento do seu Geraldo. O seu Geraldo, ele sempre se relacionou com a igreja, porque a sua esposa, um tempo atrás, ela se batizou na igreja adventista e depois, por algumas situações pessoais, ela se afastou um pouco da igreja. Os filhos permaneceram e ele foi impactado por a sua família. Eu conheci a igreja adventista através de um grupo de amigos, né? E acho que eu tinha aproximadamente de 13 a 14 anos. Eu batizei em 2016. Ele não acompanhava a gente nos cultos, mas ele sabia e respeitava, né, a nossa religião, a nossa decisão, o nosso modo de ser, tanto de agir, né? Ele hospitalizado, eu enviava mensagens para ele. Algumas vezes falamos através da videochamada também. Ele demonstrou esse desejo de sair de lá e ser batizado assim que ele pudesse abandonar o hospital. No dia que eu estive lá, que já tinha até colocado no canal Na Novo Tempo, ele gostou. E aí, quando eu ia passar perto da televisão, eu falava assim, não desliga não, deixa aí, desliga não. Então ele ouvia e falava amém na hora que o pastor orava, contava os testemunhos, entendeu? E eu creio que ali ele, como é que fala, sintonizou, entendeu? Concentrou naquilo. E eu creio que algo mudou ele. Eu sou muito grato a Deus por ele ter dado para uma oportunidade, entendeu? Nós estávamos ali pregando sobre o amor de Deus para ele, falando que Deus é amor. Na morte do seu Geraldo, no dia seguinte, já teríamos o Drive Church. E a mensagem musical, a mensagem da palavra de Deus pregada ali pelos pastores, tivemos 2 pastores no dia, essa mensagem preencheu o coração da Adriana. O Drive Church veio como um bálsamo do Senhor, para poder curar aquela ferida no coração da dona Adriana e da família. Eu animei por causa disso mesmo, né? Pra gente não ficar abatido, entendeu? Foi um momento muito especial, né? Por tudo que a gente passou, por tudo que a gente está passando. Então, momentos assim são muito especiais, porque a gente não só se sente ligado com Deus, mas é um modo de buscar a cada dia a presença dele, né? As pessoas, o louvor, a palavra que está sendo pregada ali, né? Eu acho que depois que o pai faleceu, eu acho que isso mostra que nossa vida aqui, nosso objetivo é buscar Deus. Um projeto que acalmou corações, registrou histórias e, acima de tudo, levou Jesus para mais perto de cada um. Antes de ser um pastor, eu sou um adorador. Eu me identifico com a minha igreja. Eu sou um membro dela como os meus irmãos. E quando eu estou ali no Drive Church, eu me sinto tão feliz quanto eles. Quando a gente se envolve com o Drive, é a gente recuperar esse sentimento de que eu estou de novo envolvido em uma programação, eu estou dentro de um culto, eu estou em uma adoração coletiva. Então, para nós, isso foi muito importante. E se tem alguém que não veio, possa vir. Estamos aqui, maravilhoso. Todos os dias nós temos que nos adaptar e encontrar novas maneiras de falar de Jesus. Lindo projeto Drive Church e lindas histórias de transformação. O Fé em Ação chegou ao fim, mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. E eu te vejo lá. Tchau, tchau!
Tchau, Bárbara. Que maneira criativa e interessante de fazer um culto, não é mesmo? Realmente, este período de quarentena deixou a gente com saudade da igreja. Obrigada, Bárbara. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom, e vamos às últimas interações de hoje pelo nosso WhatsApp. Você já mandou sua mensagem pra gente? Vamos ver? Solta aí. Marinalva de Miguel Calmon, na Bahia. Olá, Darcy, sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e minha boa notícia é que tenho sempre colaborado com doações para as pessoas. E de segunda a sábado participo de um grupo online para ler a palavra, orar e cantar louvores. E à noite assisto os programas da Novo Tempo, Na Mira da Verdade, Revista e Som na Tela. Amo a programação de vocês. Muito obrigada, Marinalva. Um beijo a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana também, viu? Solta a próxima. Vaneide Arnas. Olá, Darcy, minha boa notícia é que nesta quarentena minha mãe, dona Ida, com 83 anos, fez chinelinhos de pano para doar para as meninas do orfanato. Tudo isso durante a quarentena. Veja a foto. Excelente, dona Ida. Um grande abraço para a senhora. Jefferson da Bahia. Oi, Darcy, boa noite. Minha boa notícia é que nesta quarentena eu estou cada vez mais próximo de Deus. Glória a Deus por isso. Todo dia, quando eu acordo, faço minha oração e leio a Bíblia. Sou de Cabeceira do Rio Utinga, na Bahia. Um beijo para todos os baianos aí do coração. Socorro Oliveira, olá, Darcy. Minha boa notícia é que a Igreja Adventista Central de Santana, no Amapá, distribuiu livros e sopa para os profissionais da saúde, acompanhantes e pacientes. Beneficiamos cerca de 130 pessoas. Igreja relevante. Um grande abraço, Socorro. Wilton Cassiano, da Paraíba. Olá, Darcy, a minha boa notícia é que já consegui 3 pessoas para fazer Ser Anjos da Esperança. Graças a Deus, estou muito feliz. E eu fico mais feliz ainda por nos ajudar nesta missão. Elias de Brusque, na Santa Catarina. Olá, Darcy, ontem foi meu aniversário. Quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me deu. Mesmo em meio a tantas coisas ruins, temos a certeza de que Ele nos tem protegido, é verdade. Mesmo na quarentena, consegui comemorar com a família. Um abraço, feliz aniversário para você, Elias, tudo de bom. Agora sim, o programa de hoje chegou ao fim, mas continua acompanhando a programação da Novo Tempo. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu te encontro no programa Adoração Especial com o pastor, com a mensagem do pastor Sidney Rosa, que é apresentador do programa Lugar de Paz. E logo mais, às 9 horas da noite, a semana especial com o pastor Gilson Brito, que tem sido uma verdadeira bênção. Você não pode perder, você é nosso convidado especial. Fique com Deus e até lá!